Boa noite, boa noite. Meu nome é Laura, novamente vou apresentar para vocês a aula de hoje. E hoje vamos falar sobre bactérias. As bactérias, né, antigamente colocadas no reino Monera, talvez vocês ainda não vejam essa classificação hoje em dia, porque apesar de ter mudado com os avanços da filogenética, né, e da classificação dos seres vivos, ainda é usado por questões didáticas e por outras. Então, caso vocês vejam Reino Monera, se refere às bactérias. Mas atualmente, a classificação certa, né, que é considerada a mais congruente hoje em dia, é o domínio bactéria, onde estão os grupos que a gente vai ver hoje. O domínio arqueia, né? Antigamente ele também era colocado junto às bactérias. Também são seres muito semelhantes, só que são seres que habitam ambientes extremos, né? Então são achados em águas extremamente salgadas ou ambientes com temperaturas muito altas, como vulcões. Enfim, eles são bastante semelhantes a bactérias, mas são um grupo à parte do grupo que vamos ver hoje, que é o domínio bactéria. Então, vamos falar um pouco sobre a característica dos seres que compõem esse domínio. Como a gente viu nos vídeos, né, a gente viu que tinha essa discussão se os vírus poderiam ser considerados seres vivos por eles não apresentarem uma organização celular, né, uma célula delimitada. Mas já aqui nas bactérias a gente já tem uma organização celular, a gente já tem presença de organelas, a gente, porém, algumas diferenças do que a gente vai ver mais à frente. O núcleo das bactérias não é delimitado por membrana, então o material genético não fica envolto por uma membrana. Isso constitui uma célula procarionte. Então, as bactérias e as arqueias do outro domínio que eu falei no slide anterior, eles são seres procariontes, enquanto que o domínio eucário, que é o domínio que engloba os restantes dos seres vivos, né, são seres com células eucariontes. Qual que é a diferença, então, de uma célula eucarionte para uma célula procarionte? Aqui a gente pode ver na esquerda uma célula eucarionte e na direita uma célula procarionte. Então, a célula procarionte ela vai ter o envoltório, né, externo. No caso aqui, temos a membrana plasmática e a parede celular. Uma célula procarionte também vai apresentar organelas. Aqui a gente vê o caso dos ribossomos. Existe o citoplasma e temos o material genético que não é envolto por membrana. Enquanto que na célula eucarionte teremos também, né, a membrana plasmática. No caso, essa seria uma célula animal que não tem parede celular, mas no caso das plantas também apareceria a parede celular. E a gente tem uma diversidade maior de organelas, né? Também temos ribossomos, mas temos várias outras organelas que servem de várias funções na célula e, principalmente, nós temos o núcleo, que é o envoltório do material genético. Então, o material genético de uma célula eucarionte, ele não fica solto no citoplasma, ele tem um envoltório, que é chamado de carioteca. E assim, aqui nós vemos uma célula bacteriana. É a organização de uma célula procarionte, o material genético solto no citoplasma, os ribossomos.
a membrana plasmática, a parede celular. Algumas bactérias podem possuir fímbrias ou flagelos, não é característica de todas, mas são estruturas que estão relacionadas à locomoção. E o plasmídio é uma estrutura também de material genético, que eu vou explicar mais à frente quando a gente falar sobre a reprodução das bactérias. Então, essa é a organização básica de uma célula bacteriana. E uma questão muito importante para a saúde humana, né, da estrutura das bactérias, é em relação à sua parede celular. Talvez vocês já ouviram falar em bactérias gram-positivas e gram-negativas, e essa classificação foi feita por um cientista ao estudar bactérias, né? Ele fez um ensaio com corante, uma cultura de bactérias, e algumas bactérias, esse corante, após ser lavado, essa cultura ser lavada, ele saía, enquanto outras bactérias se mantinha. Então, isso é devido à estrutura da parede celular. Aqui a gente tem uma bactéria gram-positiva, e a gente pode ver que a parede celular é formada por uma camada espessa de peptídeo glicano. E comparando com uma bactéria gram-negativa, a gente pode ver que a estrutura da parede celular dela é mais complexa, né? Além da camada de peptídeo glicano, temos uma camada lipoproteica mais externa, mais espessa, o que isso confere mais complexidade à parede celular. E por que essa classificação é importante, então, né? As bactérias gram-negativas, em geral, elas são muito mais virulentas e têm muito mais um potencial infeccioso muito maior para o ser humano, enquanto as bactérias gram-positivas são também, em sua maioria, vamos dizer, benéficas. Em nosso corpo, por exemplo, nós temos normalmente sempre, né, uma microbiota no intestino, na nossa boca, enfim, em diversas partes do nosso corpo. E é composto de micro-organismos que, em estado normal, não nos causam dano. Inclusive, eles nos ajudam a manter, ajuda com a digestão, ajuda a manter o pH, ajuda com a imunidade, enfim. Então, essas bactérias benéficas foram visto que, em sua maioria, são gram-positivas, enquanto as bactérias infecciosas e mais virulentas são as gram-negativas. Claro que isso não é uma regra fixada, se ela é infecciosa, é gram-negativa, mas na maioria, né, foi isso que foi verificado ao longo dos anos de estudo. E isso é também importante, você identificar qual tipo de bactéria é para saber, no caso, como melhor combater, se for uma bactéria patogênica. Aí, no caso, só para ver a questão do corante, né? A bactéria gram-negativa, que depois da lavagem ela não mantém o corante roxo, enquanto a gram-positiva mantém. Então, isso em relação à parede celular das bactérias. As bactérias, então, saindo da parte estrutural e mais para a parte metabólica, né? Elas são sim capazes de ter o seu próprio metabolismo e elas produzem energia, se mantêm de duas maneiras. Elas podem ser heterótrofas ou autótrofas. As bactérias heterótrofas são as decompositoras ou parasitas, quer dizer que a fonte de alimento delas, né, elas têm que buscar no meio externo, enquanto as autótrofas são capazes de produzir a própria fonte de energia, que são as bactérias fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Então, elas são capazes de realizar fotossíntese ou a quimiossíntese.
E também as bactérias podem ser aeróbias ou anaeróbias. As bactérias aeróbias são as que estão em ambiente com oxigênio. Então, o seu metabolismo vai ocorrer na presença de oxigênio. Então, a respiração, né, para a molécula que vai ser precursora do ATP vai ser o oxigênio, enquanto as anaeróbias vão estar em ambientes sem oxigênio, seu metabolismo pode ocorrer sem a presença do oxigênio. Então, serão outras moléculas que farão esse papel. E as bactérias anaeróbias também são muito envolvidas com a fermentação, o processo de fermentação, que é até bastante presente na sociedade, né? A gente utiliza a fermentação de bactérias para produzir diversos produtos, pães, cervejas, enfim. Então, o metabolismo dessas bactérias é na presença de oxigênio. E podemos falar que existem bactérias que são anaeróbias facultativas. Então, elas podem tanto estar no ambiente com oxigênio quanto no ambiente sem oxigênio. E ela vai adaptar seu metabolismo à situação do ambiente que ela estiver. As bactérias também, elas possuem a capacidade de estar no estado, numa forma que confere maior resistência, que são os esporos. Então, elas podem ficar nessa estrutura de esporo, né? A gente fala que é uma bactéria esporulada. Quando tem alguma condição ambiental adversa, e ela vai entrar nessa fase de esporo para resistir a essa condição e para durar mais tempo no ambiente. Nós temos também muitas diferentes formas de bactérias em unidade ou vão se agrupando, vamos dizer, os cocos, os bacilos, espiroquetas, espirilos, vibriões, enfim. Existem diversas formas de uma célula bacteriana. A reprodução das bactérias, então, pode ser de algumas maneiras diferentes, sendo divididas entre reprodução assexuada e reprodução sexuada. Lembrando que a reprodução assexuada é onde não existe troca de material genético entre dois indivíduos diferentes. Então, o organismo filho será geneticamente igual ao organismo que deu origem, enquanto a reprodução sexuada ocorre a troca de material genético, trazendo variabilidade genética àquela população. Então, o indivíduo filho será uma combinação do material genético dos indivíduos que deram origem. Então, nós temos esses tipos de reprodução das bactérias. Primeiramente, talvez a mais comum, é a bipartição ou cisparidade, onde uma bactéria começa a formar um suco em sua membrana plasmática, o seu material genético é duplicado, cada parte vai para um lado e se divide em duas células idênticas à célula-mãe. Aqui a gente pode ver a divisão da membrana do citoplasma e o material genético duplicado indo cada um para um lado. E essa é a forma mais comum de reprodução entre as bactérias, onde não há troca de material genético. Então, os indivíduos filhos são idênticos à célula-mãe. Na gemiparidade ou brotamento, uma célula filha brota da célula-mãe, originando uma nova célula. Só que diferente da cisparidade, essa célula tem a tendência de ficar agregada à célula-mãe, de maneira a formar uma colônia, pois as células filhas, formadas
partição da célula-mãe, ficam agregadas e formam uma colônia de bactéria. Novamente, a célula filha formada desse tipo de reprodução é um clone da célula-mãe, pois não houve troca de material genético entre indivíduos geneticamente diferentes. Agora, o nosso primeiro tipo de reprodução sexuada é a conjugação entre onde dois indivíduos que são geneticamente diferentes formam uma ponte citoplasmática e nessa ponte citoplasmática é transferido o material genético de uma célula bacteriana para outra. Esse material genético que é transferido é o plasmídio, que eu citei mais cedo. Ele é um DNA circular e ele é o que será transferido na conjugação. Então, após a transferência desse material genético, na célula que recebeu, ele é incorporado ao o DNA dessa célula e essa célula vai sofrer divisões, né, assexuadas. Então, essas células formadas a partir dessas divisões serão diferentes das duas células que deram origem a elas, levando à variabilidade genética na população. Então, considerando essa uma maneira de reprodução sexuada. Aqui a gente consegue ver numa microscopia eletrônica essas pontezinhas do citoplasma que é formado para transferência do material genético. Depois temos também a transformação, em que bactérias vivas absorvem DNA, material genético de bactérias já mortas, que podem estar soltos no ambiente, né? Quem elucidou esse fenômeno foi Griffith, em 1928. E a experiência dele foi bem legal. Então, o que ele fez? Primeiro, ele infectou ratinhos camundongos com bactéria da pneumonia, essas bactérias vivas que não possuíam cápsula. Você pode ver aqui que elas não possuem. Aí ele infectou os camundongos e os camundongos não desenvolveram pneumonia, continuaram vivos. Depois, ele infectou outros camundongos com a bactéria causadora da pneumonia, só que encapsulada. Então, esses camundongos infectados desenvolveram a pneumonia e morreram. Depois ele pegou essas bactérias encapsuladas e por meio de calor levou à morte delas, né? Então ele infectou os camundongos dessa vez com as bactérias encapsuladas, só que mortas. E esses camundongos não desenvolveram a pneumonia e não morreram. Depois disso, ele pegou novamente as bactérias encapsuladas e com calor provocou a morte delas. E ele pegou as bactérias não encapsuladas, né, acapsuladas, e misturou com as bactérias mortas encapsuladas. E infectou os camundongos, né, com essa mistura. E isso levou à morte dos camundongos, pois as bactérias sem cápsula conseguiram absorver o material genético que levaria, né, à produção da cápsula das bactérias que eram virulentas, que causavam doenças, e dessa maneira levou a doença ser desenvolvida pelos camundongos, mesmo infectados com as bactérias acapsuladas, levando à morte dos camundongos. Então, essas bactérias absorveram o material genético das bactérias mortas que estavam no meio de cultura, né? Novamente, essas bactérias que absorveram o material genético
iriam se reproduzir e passar esses genes para frente, né? Então, dessa maneira, também é considerado uma reprodução sexuada, pois gerou variabilidade genética na população. Por último, nós temos a transdução, que é a transmissão do material genético de uma bactéria para outra por meio de um vírus bacteriófago. Se vocês se lembram da aula passada de vírus, os vírus bacteriófagos infectam uma bactéria, né, no ciclo lisogênico. Eles injetam seu material genético dentro da bactéria, esse material genético se junta ao material genético da bactéria, e esse vírus depois vai se tornar virulento, né, com a produção da cápsula do vírus, romper essa bactéria e seguir. Só que esses vírus rompidos, eles vão infectar outra bactéria e na produção dos novos vírus, ele pode ter levado um pedaço do DNA da própria bactéria consigo. Então, quando esse novo vírus infectar outra bactéria, ele levará o DNA do vírus e o DNA da primeira bactéria para a bactéria B. Assim, provocando uma mudança no material genético dessa bactéria. Então, novamente, né, teve uma troca de bactéria, de material genético neste caso. E esses são os tipos de reprodução das bactérias. Agora, vamos falar um pouco sobre as cianobactérias. As cianobactérias também são seres procariontes, comumente chamados de algas azuis. E eles têm a configuração celular parecida, claro, com as bactérias, por serem procariontes, né? O material genético não envelopado, solto no citoplasma, os ribossomos, a membrana plasmática, a parede celular. A diferença, então, é que as cianobactérias têm os tilacoides, e os tilacoides é o que permitem que elas façam a fotossíntese. Então, as cianobactérias contêm os pigmentos de fotossíntese, né? Por isso que elas têm essa característica cor verde, e por isso que elas realizam a fotossíntese. Então, as cianobactérias apresentam algumas importâncias ecológicas por serem produtoras primárias importantes, né, por realizarem a fotossíntese. Então, assim como as plantas, como as algas, elas são produtoras primárias e vão estar na base de qualquer teia alimentar. Elas são componente do fitoplâncton, como produtoras primárias nesse caso, e elas também estão em associação de mutualismo com outros micro-organismos, formando os líquens. Vocês podem ver nessa segunda imagem. As cianobactérias também, no caso de serem aquáticas, né, em sua maioria elas estão presentes em água doce. Então, esse fenômeno que acontece são os fenômenos de floração. Quando, vamos dizer, um corpo d'água está com muita matéria orgânica em seu misturada à água, né? Vamos dizer, quando, não sei, derramam muito esgoto naquele, naquele corpo d'água. Então, a matéria orgânica ali vai quer dizer que vai ter mais fontes de energia, né? Para os micro-organismos. Então, eles vão se reproduzir de maneira mais intensa e haverá uma superpopulação desses organismos. Então, haverá grande aumento da população. E isso leva a um fenômeno que é chamado eutrofização. Que a eutrofização é exatamente isso. Quando, no caso,
caia muita matéria orgânica no corpo d'água, o nível de oxigênio nesse corpo d'água aumenta. Isso dá a base para as populações desses micro-organismos se multiplicarem, formar superpopulação, mas à medida que elas se multiplicam e crescem, né, a população cresce, eles demandam mais oxigênio, então eles acabam consumindo todo o oxigênio desse corpo d'água. Então, por exemplo, outros tipos de organismos, de animais que são nesse corpo d'água vão acabar morrendo, porque depois de ter uma subida no nível de oxigênio da água, ele vai descer pelo consumo desse oxigênio pela superpopulação daqueles micro-organismos. Então, o nível de oxigênio desse corpo d'água vai acabar mais baixo e isso pode levar à morte de outros organismos que ali residem. Né? Além disso, as cianobactérias também podem produzir diversas toxinas que podem ser tóxicas, claro, né? Diversas toxinas que podem ser prejudiciais tanto para outros animais ou organismos vivendo naquele corpo d'água, como também para os humanos. Então, isso foi um pouco sobre as importâncias ecológicas das cianobactérias, né? Agora, as bactérias também possuem um papel muito importante no, nos ciclos ecológicos de qualquer ecossistema. Primeiramente, elas são organismos decompositores. Então, elas têm papel de ciclagem de matéria, ciclagem de compostos em qualquer ecossistema. Decompor aquela matéria orgânica que não está mais viva e permitir a ciclagem desses nutrientes. Além disso, as bactérias também são importantes para a fixação de nitrogênio, principalmente para as plantas. O nitrogênio é muito importante para o metabolismo das plantas, só que sozinhas, né, sem associações, elas não são capazes de absorver esse composto. Então, nas raízes das plantas existem associações com bactérias, chamadas bacteriorrizas, pode ser com fungos também, que seriam chamados micorrizas, mas enfim, essas associações, elas permitem que a planta fixe e absorva o nitrogênio para poder seguir seu metabolismo. As bactérias também são muito importantes na sociedade humana, né? As bactérias fermentadoras têm um papel muito presente ao longo da história humana, porque elas permitiram que nós desenvolvêssemos diversos produtos, inclusive a fermentação em tempos não tecnológicos, né? Era uma técnica de conservação de alimentos também. Então, alimentos como leite, diversas variedades de derivados de leite, queijo, qualquer coisa que a fermentação faz parte de sua produção, né? Grande chance de ter bactérias envolvidas. Claro que tem outros micro-organismos que também são fermentadores, mas as bactérias têm um papel importante nesse caso. Na saúde humana, as bactérias também possuem um espaço, né? A gente conhece o famoso Botox, que é feito com a toxina botulínica, que é produzida por uma bactéria, Clostridium botulinum. Algumas vacinas também são produzidas a partir de bactérias. A BCG é a partir de uma cepa enfraquecida do bacilo da tuberculose. A tríplice bacteriana, que contém toxinas atenuadas de tétano, da difteria, e bacilos mortos encapsulados. As bactérias também são usadas na indústria farmacêutica para a produção de antibióticos e vitaminas. Por exemplo, as bactérias do gênero Bacillus fornecem certos antibióticos, como também a Streptomyces,
também são importantes para o fornecimento de antibióticos comumente usados na medicina. Além disso, né, as bactérias podem ser empregadas na indústria química para produzir diversos compostos como acetona, metanol, butanol, em usinas de tratamento de esgoto e de reciclagem de lixo. As bactérias são importantes para a decomposição desses materiais, dos resíduos orgânicos e, né, o que vai produzir adubo orgânico para compostagem. Então, é o papel decompositor das bactérias sendo utilizados, né, na sociedade. As bactérias também são parte importante da nossa flora intestinal, da nossa microbiota intestinal, e fornece algumas vitaminas que seriam mais difíceis de obter em tanta quantidade, né? Somente pela alimentação, como as vitaminas do complexo B e vitamina K. Além disso, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu vou deixar aqui meu e-mail para se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. E essa semana eu devo postar alguns exercícios lá. Depois a gente conversa mais sobre eles. Então, é isso e até mais.